Estamos gravando, vocês podem começar a se identificar nos comentários. Vamos lá. Os nossos mais assíduos participantes desse 15º encontro. A gente fez a abertura naquela sexta-feira, dia 10 de julho, com a presença do procurador do Tribunal de Contas, lembram? Aí depois, todas as segundas-feiras, a gente teve esse encontro e eu ficava bem ansiosa e querendo fazer bem feito e buscando coisas para toda semana a gente se encontrar. No meio disso tivemos o fórum virtual da Undime, a ousadia maior do mundo, né, de fazer um fórum de 9 dias com certificado. Sabe quantos certificados, gente? 48 mil. Diga aí. 48 mil certificados. Eu coloquei, Keisel também colocou nos grupos, se alguém ainda está com alguma dificuldade nos certificados, enviar um e-mail para lá. Mas, assim, sempre oriente. Olhe na caixa de spam, olhe na lixeira. Às vezes, o que ocorreu foi escrever alguma coisa, uma letrinha errada no e-mail. E-mail é assim, né? Se tiver uma coisa, uma letra, ele não vai. Mas, e aí, agora a gente está encerrando com o 13º. Em princípio, o Memorial de Gestão ia ter 12 questionários. E aí, quando foi logo no primeiro mês do lançamento, o próprio Conviva entendeu a importância de fazermos o histórico desse contexto da pandemia, e é tão rico, e não é falta de coincidência, ele acabou sendo o questionário mais longo, porque a intenção dele é resumir tudo que nós estamos vivendo, né, e estamos ainda, né, tudo no presente, não tem nada no passado, e eu gostei muito, foi um dos questionários que eu gostei mais de preparar para vocês, de ficar pesquisando coisas e leis e diário e tal, para ver se a gente faz uma coisa bem robusta, bem verdadeira, bem transparente, como deve ser o memorial de gestão. Então, a gente já pode começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, quem entrou está vendo o meu nome com uma ruiva bem bonita, essa é Tatiana, a minha coordenadora Conviva, ela já foi articuladora também, quando eu era secretária, foi ela que me orientou a construir o Memorial de Gestão lá de Macaíba, e agora sou eu que estou fazendo esse papel, que o mundo dá muitas voltas, né, Tati? Haja voltas. Está bem orientada também, né, Márcia? Haja voltas. E aí, agora eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E a gente vai começar nosso trabalho. Me diga só se vocês já estão enxergando. A primeira pergunta de todas, né? Estão enxergando a minha tela? E aí, Tati, ok? Todo mundo está enxergando minha tela ou ainda não chegou? Boa tarde, sim, estamos enxergando, querida. Oba, então vamos começar. Então, essa primeira parte, para vocês que estão me fazendo companhia nesses 15 encontros, sabem que a gente sempre renova, né, falando sobre o ciclo de formação, qual é o formulário, qual é o encontro, é o 14º, porque o primeiro nós fizemos uma panorâmica de todas as áreas, e o lançamento que foi no dia 10 de julho, que foi foi um fórum, né? E hoje nós estamos trabalhando o 13º formulário, que é Educação no Contexto da Pandemia. Batizamos o nosso momento de transição de gestão baseada no compromisso e no princípio republicano, que é isso que a gente quer que esse memorial de gestão seja para vocês, né, um documento de transição de muita verdade, e a gente faz sempre os combinados, né, então, para não ter ruído, silenciar o microfone, deixar a câmera oculta para não consumir muitos dados da internet.
que vocês estejam sempre presentes, escutando e falando, lembrando sempre que nós estamos em diálogo, é um encontro de conversa, que eu aprendo muito com vocês sabem disso, e eu adoro esse momento, que eu acho que a gente cresce muito uns com os outros. A gente fala da postura da câmera, e aí agora até o Google Meet está ajudando nisso, né? Quem entrou agora, lembrar de colocar no chat nome, função e município, e no final fazer a avaliação do nosso encontro, que sempre eu coloco esse link também para vocês no chat, tá bom? Começar por essa imagem, que é uma imagem de movimento, né? Essa ciranda toda aqui, ela é a secretaria de vocês, para que vocês estejam como técnicos e como os dirigentes municipais, vocês fazem tudo isso ao mesmo tempo, no movimento circular, obedecendo e atendendo as metas, as estratégias, as ações do Plano Municipal de Educação, e é o que a gente está tentando fazer agora, e vocês já estão fazendo isso com bastante maestria, é o resumo disso tudo no Memorial de Gestão. E aí, em todos os encontros, eu sei que sempre tem alguém que está vindo pela primeira vez a essa reunião, e a gente sempre incentiva, comece. Mesmo que você tenha dificuldade aqui ou ali, eu acho que é muita coisa, mas comece que você vai ver que é possível fazer. Mas o Conviva, para ajudar vocês, lançou também um arquivo simples que quando vocês fizerem a impressão, vocês vão ver que é uma folha de ofício. E é um arquivo que vocês podem usar para determinar, para dividir as tarefas entre você e sua equipe. E aí a ideia é o quê? Pegar o nome dos formulários, vocês colocarem o nome do responsável, a data do preenchimento, até quando, e aí quando essas pessoas forem terminando, vocês preenchem a data da finalização. Então, por exemplo, esse formulário, que é o do dia de hoje, que é Educação no Contexto da Pandemia, a ideia é que o João Carlos, que é o nome que eu criei aqui, ele seja responsável por reunir todas essas informações até o dia 20 de dezembro, certo? E aí, o reunir significa o quê? Conversar com todos os setores que fazem parte da secretaria para construir esse formulário. E assim sucessivamente. E onde encontrar esse arquivo, está aqui o link na plataforma do Conviva, que já é bem conhecida de vocês. Tá? Lembrar também que para fazer o memorial, vocês têm vários passos a seguir, e um dos passos importantes é a permissão que o seu funcionário, que o seu técnico, que o diretor da escola terá para preencher o formulário. Então, lembrar que vocês sempre dão as permissões para as áreas de conteúdo, para as ferramentas, e também precisam dar as permissões para os questionários do memorial. Então, é só clicar aqui que vocês vão conseguir fazer isso, e a pessoa que vai lhe ajudar mais ainda, tá? Mas nós somos todos educadores, e a gente sempre começa qualquer ação planejando. Então, a ideia é fazer um plano de ação dentro da secretaria para elaboração e preenchimento do memorial de gestão como um todo. E a gente marcou todas as áreas de gestão, porque isso é o que nos difere, né, enquanto profissionais de uma secretaria que trabalha tantos setores, não é só o pedagógico, que é o da nossa paixão, né? Então, a ideia é fazer o plano de ação, e dentro do plano de ação, cada plano de atividades vai atender a um formulário, né? Lembra que a gente falou? São 13 questionários. Então, esse é o plano de atividades do Educação no Contexto da Pandemia. Então, a gente vai refletir sobre as ações da secretaria no ano de 2020. Então, esse questionário, ele é muito específico somente para esse ano 2020. Os demais, eles são uma síntese de 17, 18, 19 e 20. Mas esse aqui não, esse aqui é 20 a partir de março até dezembro, que é quando a gente encerra essa gestão. E a ideia é começá-lo hoje, dia 13 de outubro. Eu sei que muitos de vocês já estão bem adiantados nesse formulário, só estão faltando colocar alguns documentos,
Eu já parabenizo vocês por isso. E aí vocês vão ver que ele integra várias ferramentas, e eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E aí, quando vocês fizerem essa reunião com o pessoal, dividindo as tarefas, lembre de tirar uma foto, de registrar. E aí, esse momento foi no momento em que nós decidimos, e nós planejamos fazer o formulário educação no contexto da pandemia. Coloca uma fotinho de vocês com a galera, tá bom? E aí, começamos realmente o memorial. Quem ainda não começou, clica em novo memorial, vai responder o nome do memorial que vocês vão batizar para o seu município, quem criou, qual é o período da gestão, da gestão da secretaria, que normalmente vai de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, e aí vai aparecer a data da criação. E a atualização, sempre que vocês atualizarem, essa data vai sofrer modificação. E hoje, especialmente, a gente trabalha com o educação no contexto da pandemia. Esse layout aqui foi o demonstrativo que a gente fez, e o pessoal de Serrinha dos Pintos nos cedeu as informações sobre a gestão, a rede desse município. Então, vamos lá. Educação no contexto da pandemia. Como sempre, a gente vai trabalhar questão por questão, e vocês fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para dar ideias que vocês sempre dão, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Então, vamos lá. Como eu disse, esse é o questionário mais longo, por isso que ele tem tantas bolinhas. Mas ele é muito gostoso de fazer, porque está tudo fresquinho na mente da gente. Então, vocês vão ver que ele é bem legal. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Descreva como o seu município foi ou está sendo afetado pela pandemia de Covid-19. Então, assim, cada um de vocês tem uma história no seu município. Alguns, graças a Deus, não teve perdas, teve casos, mas não teve perdas, teve alguns que fizeram lockdown logo no início, teve outros que não fizeram. Então, façam um pequeno texto para registrar esse momento que vocês estão vivendo. Eu peguei uma imagem genérica justamente para localizar o município. Então, peguei aqui do Google Maps, é muito fácil fazer isso, recortei essa imagem. Então, assim, peguei casos de Covid, total de casos, por exemplo, do dia 18 de setembro ao dia 1º de outubro, na cidade D. Então, você faz exatamente isso. Procura lá no Google facinho, quantos casos na cidade D até. Então, eu imagino que, para ficar o mais fidedigno possível, se você fizer a captura dessas imagens lá pertinho do final do ano mesmo, 26 de dezembro, 28 de dezembro, eu acho que vai ficar muito mais verdadeiro. Aí, como hoje é o nosso dia, eu fui no Google e peguei esse informe, que é o último informe da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, que ele é atualizado em 8 de outubro. Então, ele é bem recente, é da semana passada. Então, aqui tem todos os casos. Aí, o que eu acho que é importante vocês fazerem? No final do ano, em dezembro, vocês também ilustrarem essa pergunta, né, a resposta, na verdade, com os dados do seu município. Então, quantos casos foram descartados, suspeitos, confirmados, se é síndrome, se houve óbitos, vai ficar bacana vocês colocarem assim. Pergunta número 2. Seu município publicou algum decreto ou lei referentes ao período de pandemia ou seguiu alguma legislação estadual? Então, se sim, a gente pede que vocês informem aqui e coloquem a lei. E aí, justamente, pergunta se as escolas foram fechadas durante o período de pandemia. Então, assim, em relação à primeira pergunta, eu trouxe para ilustrar aqui justamente o primeiro decreto do governo do estado, que foi no dia 17 de março, tem um número aqui, e nesse decreto, todas as atividades haviam sido suspensas por apenas 15 dias. Lembram disso? Parece que faz tempo, né? Então, mas é importante que vocês tenham esse documento, então já está aqui para vocês. E aí eu peguei o exemplo de um município, eu entrei no site de alguns municípios de vocês,
para justamente pesquisar os documentos e encontrei no site de Porto Alegre o decreto do prefeito de Porto Alegre, que ele dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo coronavírus, e esse decreto dele foi logo depois do decreto da governadora. O da governadora foi no dia 17, e aí ele já fez no dia seguinte, e no artigo 4º ele já suspendeu as aulas por 15 dias. Então, a partir daí, esse município e o de vocês também começaram a fazer isso. Então, qual é a ideia? Vocês entrarem no Google, baixar esses documentos que são de vocês, são do município de vocês, e anexar aqui nos arquivos da secretaria. Então, vocês vão ficar com essa documentação toda bem arrumada, tá bom? Pergunta número 4. Informe se durante a pandemia o município optou por suspender as aulas. Se sim, vocês vão dizer, e aí vão dizer por quantos dias inicialmente. A outra pergunta, que é o desdobramento da pergunta 4, é se vocês anteciparam o recesso de férias escolares. Alguns municípios eu sei que sim, né? Alguns emendaram, foram até a Semana Santa, outros fizeram em maio, a maioria optou por fazer o mesmo recesso da rede estadual, não é verdade? Mas aí, aqui a resposta é a verdade do seu município. Então, sempre responder o que caracterizou o que vocês fizeram aí. Outra pergunta, também desdobramento da 4, é se vocês anteciparam feriados. E aí eu coloquei até um exemplo que a rede estadual, né, o decreto estadual, foi antecipar o dia 3 de outubro, que é o dia dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que é um feriado estadual. Então, assim, onde está... Vamos procurar esse decreto, colocar aqui, selecionar direitinho, justamente para que ilustre e documente as ações que o seu município fez. Tá? Aí a segunda parte do nosso questionário são as orientações e atividades pedagógicas durante a pandemia, que foi uma das coisas assim, que mais demandou. Oi? Alguém gostaria de falar, fazer alguma pergunta? Foi não? Então vamos continuar. Pergunta 5. Descreva quais orientações pedagógicas seu município adotou para as etapas listadas e de qual forma elas foram enviadas às famílias. Então, aqui eu fui separando, porque essa pergunta é grande, e eu sei que vocês trabalharam de formas diversas, conforme a etapa de ensino. Então, em relação à educação infantil, creche, pré-escola, logo no início, vocês receberam uma orientação que foi escrita pelo Núcleo de Ensino Infantil da UFRN, o NEI, e eles fizeram essa publicação, que é um guia para pais e responsáveis, muito focada em quê? No fortalecimento de vínculos, no cuidado com as crianças junto com suas famílias, e várias orientações. Ele é muito extenso e muito bem feito. Isso aqui foi mais ou menos em abril que ele foi lançado, lembra disso? E aí, nesse mês, logo no início do mês, o NEI novamente lançou um almanaque chamado Linguagens e Afetos. Então, vocês, a partir dessa documentação que foi divulgada pela Undime do Rio Grande do Norte, por nós que estamos aqui com vocês sempre, e a partir do que vocês decidiram levar adiante em relação à educação infantil, vocês vão começar a responder a questão 5. Né? E aí vem a questão 6, que pede para vocês descreverem as estratégias pedagógicas adotadas para ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, educação de jovens e adultos, educação especial e educação do campo. E para isso, no final de abril, vocês também receberam esse guia prático para gestores educacionais. Lembra que a gente fez uma live da Undime do Rio Grande do Norte? Eu participei dessa live mostrando a vocês o plano, como usar o plano de ação, tanto para o planejamento, como para o registro das devolutivas dos alunos. Então, isso aqui ajudou vocês
nesse trabalho. Então, além disso, vocês também criaram estratégias e vão descrever aqui na questão 6. A continuação da questão 6 é o desdobramento da educação do campo, indígena, quilombola e a educação em tempo integral, que eu sei que alguns municípios têm. E aí a gente pede orienta, na verdade, que vocês anexem o parecer do Conselho Municipal de Educação e a portaria que aprovou o Plano Municipal de Atividades Remotas. Justamente em abril e logo depois em maio, a gente orientou vocês a que cada município construísse um Plano Municipal de Atividades Remotas, o Conselho Municipal daria um parecer sobre ele e seria publicada uma portaria para ratificar, né, para que isso tivesse todo um poder de normativa municipal. Então, a gente pede que vocês coloquem aqui para ilustrar o trabalho que vem sendo realizado desde abril, maio de 2020. Pergunta 7. Ainda dentro da área pedagógica. Como professores, coordenadores pedagógicos das escolas e diretores escolares se adequaram a essas estratégias? E aqui, a ideia é que vocês façam uma volta no tempo, né, lá para abril, e diga quais foram os maiores desafios que esses personagens, professores, coordenadores e diretores, estão enfrentando, né, porque eles não enfrentaram, eles estão enfrentando, desde a questão do planejamento, o envio das atividades e tal, mas a gente também desafia vocês a mostrar e a escrever quantas oportunidades de aprendizagens e de desenvolvimento profissional surgiram a partir desse contexto que a gente está vivendo, tá? 8ª, os materiais didáticos foram adaptados? Se sim, de qual forma? Então, a mesma coisa. Muitos de vocês prepararam material impresso, muitos de vocês começaram a trabalhar com o Google Meet, com o Zoom, com o Google Sala de Aula, vocês inventaram muitos filminhos no celular, não foi? Abriram canais no YouTube, aprenderam tantas coisas, então é isso que a gente espera que vocês façam essa descrição aqui. Aqui vai faltar espaço, hein, Tati? Vamos lá para 9. Alguma pergunta por enquanto, gente? Tudo tranquilo? Vamos lá. Tudo por enquanto, Márcia. Tá legal. Para saber como é que é a dinâmica aqui, você costuma responder as dúvidas na hora ou a gente deixa para o final? A gente para. Normalmente a gente... Depende. Às vezes tem gente que deixa para o final, às vezes tem gente que pede a fala. É muito tranquilo, é muito dialogado esse encontro, Legal. Não é uma coisa muito normal. Tá, Joia, se eu vir alguma coisa aqui no chat que eu achar interessante trazer no momento, eu falo para você, tá bom? Isso, porque aí a gente responde no contexto, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá. A 9ª pergunta. Descreva como os materiais didáticos foram distribuídos. Isso eu sei que para vocês foi uma grande luta, né? Primeiro, decidir que materiais usar, se seria impresso, se seria o livro didático, como usar o caderno, como se comunicar. Então, isso foi uma gestação e um parto difícil, mas vocês conseguiram muita coisa boa, muita coisa bonita. Então, descreva como foi feito esse trabalho, tá? E que tipos de recursos foram usados para manter as aulas. Porque vocês me relataram muitas vezes que no começo houve uma motivação maior. E aí, depois do recesso, o pessoal meio que desanimou, quis dar uma sumida, e aí vocês tiveram todo um trabalho de telefonar para os pais, para as mães, e aí foram descobrindo as necessidades dessas famílias que têm celular, mas não tem um pacote de dados robusto para sustentar tanto tempo de aula. Então, isso é importante que vocês descrevam aqui como foi, se era o WhatsApp, se era o telefone, usar o YouTube, usar o livro didático, quanta coisa vocês fizeram, né? E aí aqui eu trago uma ilustração que eu recebi nos grupos de vocês, nesses grupos que a gente tem do RN Conviva, de professores entregando atividades nos lares, né, nas casas das crianças e tudo mais. E
na verdade, assim, eu escolhi essa porque está uma montagem muito bem feita pela Aline, mas tem muita foto bonita, né, gente? Muita coisa bem feita, muita gente, assim, se desdobrando para não deixar a ideia de escola esmorecer, né? Lembrar sempre que escola é muito mais do que um prédio. E aí vamos para a pergunta 11. A secretaria firmou parceria com alguma empresa, instituição ou ente federativo para ofertar acesso à internet aos alunos e professores? Se sim, descreva o serviço e informe os termos e contratos. Então, alguns municípios eu sei que fizeram isso sim. Alguns de vocês fizeram campanha de celular, campanha de chip, né, para doar para essas famílias, principalmente aquelas da área rural. Então, se o seu município fez, anexe o contrato com a empresa. Se houve um plano de trabalho da secretaria, também anexe aqui. Ou seja, conte tudo para você mesmo, para a sua equipe, para quem vier aí na frente. 12. A participação, a realização das atividades pedagógicas não presenciais e presença dos estudantes estão sendo monitoradas? Como? E aí, quem é que entra aqui, gente? O nosso queridíssimo plano de ação, que tem tanto nos ajudado, e às vezes agoniado também, quando eles somem, mas eles reaparecem, graças a Deus, demora, mas aparecem, hein, Tati? Gente, a Tatiana é quem mais me ajuda a achar o plano de ação quando alguém coloca na lixeira, embora eu viva implorando para vocês não colocar nada na lixeira, né? Mas é a Tati que mais me ajuda, tá? E aí, a partir deles é que vocês estão recebendo os planos de trabalho dos professores, as devolutivas, vocês estão colocando no anexo. Então, assim, o Conviva e o plano de ação ajudou muito a vocês a provar a quem quer que seja que o seu município está trabalhando, está fazendo a diferença, que está chegando aos alunos com as dificuldades, sim, mas está sim chegando. Então, assim, eu tenho um preconceito danado quando alguém diz assim, o ano de 2020 está perdido. Não está, não. Quanta coisa a gente fez, a gente construiu em tão pouco tempo, e quanta coisa a gente está aprendendo e ensinando. Oi? Tem um microfone ligado aí. E aí eu estou ouvindo minha voz. Pronto. Não. Não se preocupe, você consegue. Conseguiu. Vamos lá, vamos continuar? Então, a ideia aqui, Márcia. De vez em quando acontece. Mas não se aperreie, não, que toda reunião tem isso, né? Eu desligo aqui para vocês, caso vocês estejam ligados, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar, que essa parte foi uma parte bem robusta do questionário, porque ela também foi a que mais demandou de todos vocês um planejamento e uma palavra que vocês usam muito, a reinvenção da educação. Né? Vocês se reinventaram muito na hora que criaram esse monte de estratégias e que descobriram um monte de coisas que poderiam fazer e que jamais pensariam que eram capazes. Tá? 14. Todos os estudantes da sua rede tiveram acesso às orientações, aos materiais e às atividades pedagógicas não presenciais? Essa resposta é uma resposta seríssima, né? Sim ou não, mas tem porquê. E aí, para respondê-la, vocês que estão na equipe da secretaria e como dirigente, você não tem como responder exatamente. Mas quem tem como responder exatamente são os diretores das escolas. Então, a minha orientação é que vocês peçam ao diretor que liste quais os estudantes que não tiveram acesso às atividades remotas. Eles a partir dos relatórios dos professores, eles vão saber. E aí, você vai sintetizar essas informações e colocar aqui. Então, você vai dizer o quê? Que na escola João Maria da Silva, professor João Maria da Silva, os alunos, 5 alunos do primeiro ano, 6 alunos do terceiro ano não tiveram acesso. Com essa lista, vai ser muito melhor para a direção da escola, no próximo ano, fazer um planejamento para fazer ações de recuperação de aprendizagem
para esses estudantes que não tiveram acesso a atividades remotas. Eu sei que vocês fizeram das tripas coração, fizeram de tudo, muito professor, como a gente viu naquela imagem, foi às casas, mas mesmo assim eu sei que muitos não tiveram. Então, esses que não tiveram precisam ser listados para que cada escola faça um plano de recuperação e coloque aqui, né? Então, tanto do ensino fundamental como da educação infantil. Então, a ideia é que esse plano comece a ser construído, preferencialmente depois do dia 16 de novembro, né? Aí a eleição passa, vocês sossegam o facho, e aí começam a pensar em 2021, junto com quem virá, ou se vocês vão ficar, se Deus quiser, já pensar em 2021 para fazer esse plano de ação para a recuperação desses estudantes, tá? E aí anexa aqui o plano. Próximo tópico, relacionamento com as famílias. Então, como a comunicação com as famílias se deu no período da pandemia? Então, vocês sempre quiseram aproximação com as famílias, vocês sempre reclamaram. Ai, a família não participa, é difícil falar com a família. Esse ano, a gente provou, com todas as dificuldades, que tem como se aproximar mais dessas famílias. E aí, quais foram os maiores desafios que cada escola enfrentou, que cada professor, que cada secretaria enfrentou? Mas também quais foram as oportunidades que vocês tiveram de estreitar esses laços com esses familiares. E a 16ª pergunta quais são as estratégias da secretaria para incluir as famílias nos processos de aprendizagem dos estudantes, durante o período da pandemia e na discussão sobre o reinício das aulas presenciais, que aí entra aquele plano de ação para o retorno às aulas, né? Então, aqui, a gente sugere que vocês façam um texto bem positivo, dizendo como isso pode acontecer da melhor forma possível na sua rede, no seu município. Próximo tópico são as ações junto aos conselhos. Talvez o Conselho Municipal de Educação nunca tenha sido tão demandado, não é mesmo, gente? Quanta gente se tocou da importância deste Conselho Municipal. E aí, justamente por quê? Para balizar, para dar uma segurança maior, para dar toda a credibilidade que essas resoluções e essas portarias municipais precisaram ter. Então, a 17ª pergunta pede a vocês que informem as resoluções, pareceres, normativas que foram deliberadas junto aos conselhos municipais no período da pandemia. Então, o Conselho do CAI provavelmente foi consultado sobre a distribuição de alimentação escolar. E aí, gente, atenção, se não foi, e isso está acontecendo, chame esse conselho ainda esse ano, tá? Para que ele entenda e ele coloque um parecer, faça isso, ou seja, para legalizar tudo em 2020 antes que acabe, tá bom? Isso é muito importante. A regulamentação de aulas presenciais foi uma coisa que a Undime bateu muito, muito com vocês. O conselho faz o parecer, a secretaria faz a portaria. Lembram disso? E aí as duas coisas são publicadas no Diário Oficial do município para orientar as atividades remotas escolares no período da bendita pandemia. Então, colocar aqui. Então, nesses quadrinhos, a ideia é que você coloque o número da portaria, a data e aquele primeiro texto, né? Discorre sobre, determina que, tá? E aqui embaixo, vocês vão colocar a portaria inteira, a resolução inteira, o parecer inteiro, salvo em PDF. Lembrar sempre disso, tá? No início eu acabei não falando, mas lembrar sempre disso. Todo o arquivo que vocês forem colocar, salve em PDF, porque ele fica muito mais leve e aí o sistema fica muito mais tranquilo de se trabalhar, tá certo? Então, são 3 leis importantes, 3 coisas legais que vocês vão ilustrar o seu memorial, tá? Anexar as resoluções e portarias citadas aqui. Lembre que esse maisinho é sempre o próximo. Você não vai colocar os 3 em um, não. Você vai colocar um mais para a resolução do CAI, um mais para a portaria da atividade remota e um mais para a portaria do calendário escolar, que se Deus quiser até dezembro a gente faz, né, gente? E eu vou ajudar muito vocês nos benditos. Já já a gente fala dele.
E aí, ainda sobre a alimentação escolar, de que forma a alimentação foi ou tem sido garantida aos estudantes da sua rede. Então, você vai escolher uma dessas alternativas, vai descrever em detalhes os critérios usados, justificar o porquê das decisões. Então, assim, a gente tem notícia de município que deu dinheiro, né, repassou dinheiro, ou um cartãozinho, teve município que fez entrega da merenda, teve município que montou kit. Então, assim, aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem, eu leio já para vocês, cadê? Aqui. Não, antes disso. A semana passada, o Conviva também lançou essa resolução do FNDE sobre as recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar quando houver o retorno. Então, assim, vocês já fizeram durante a pandemia, mas já tem que pensar no que vai fazer daqui para frente, que provavelmente só será em fevereiro do ano que vem. Então, assim, mas fevereiro está longe. Não está tão longe assim, não, se a gente quiser fazer um documento sério, com responsabilidade, com todos os dados que a gente acha importante. Então, é bom começar a fazer. Leiam aqui, está aqui o endereço no Conviva, você faz o seu login e senha no Conviva, e aí, quando clicar nesse link, vai direto para lá, tá bom? E aí, ainda sobre a distribuição, a gente pede que vocês lembrem como foi essa distribuição, quantas vezes, então foram 3 vezes, aí você coloca 3 vezes, aí foi na data, dia 10 de julho, 10 de agosto, 10 de setembro, coloque essas datas, é importante vocês terem esse histórico bem feito, e como foi feita todo esse planejamento, vocês devem ter feito uma escala de logística, quem ia fazer o quê, se vocês têm isso bem direitinho, tenho certeza, então coloque aqui esse planejamento. E aí, a pergunta 20 é caso o seu município não tenha conseguido atender em nenhum momento as famílias com a distribuição de alimentos, informe o porquê. E aqui tem só um parênteses. Se não conseguiu, diga, não conseguimos por isso, por isso, por isso. Mas se vocês conseguiram, aí você só responde assim, nós conseguimos, ou essa pergunta não se aplica no meu município. Já lá na frente eu vou dizer por que é importante responder tudo, tá? E aqui tem informar no questionário de gestão administrativa a situação dos contratos, que foi completamente diferente esse ano, né, gente? Os contratos de alimentação que vocês usavam, utilizavam, trabalhavam até o ano passado, esse ano foi completamente diferente. Então, é sempre bom colocar aqui como foi isso aconteceu. Se tem alguma fotografia dessas distribuições, é muito bom colocar, é sempre uma prova. A exemplo dessa imagem aqui, que foi a semana passada, e eu peguei também no grupo do RN Conviva Nutricionistas, e veja que kit robusto que esse município conseguiu fazer para distribuir, e aí, ó, todo mundo guardando os cuidados, máscara, álcool gel antes de entrar, e foi distribuída a alimentação escolar nessa turma. Alguma coisa, Tati, por enquanto? Tá tudo bem? Tudo tranquilo por enquanto, Márcia. Pois é, meu povo é muito quietinho, né? Nem é. É um feriado, né? Nem é tanto. Depois eles conversam. Pronto. Fizemos todo o plano de atividades, fizemos a distribuição da merenda e agora a gente precisa pensar no reinício das aulas. No dia 8 de setembro, no primeiro dia do Fórum da Undime, a nossa governadora publicou, né, na verdade ela divulgou em primeiríssima mão que as aulas não voltariam mais esse ano. Ela decretou que as aulas só retornariam da rede pública em fevereiro do ano que vem. Se por um lado isso se transformou num alívio e num sossego, porque aí acabaram-se os decretos, né? Todo mês tinha decreto, foi um alívio. Por outro, também trouxe muita angústia para vocês, porque vai envolver todo um replanejamento do ano de 2020, que aconteceu com muita dificuldade,
para que aconteça melhor ainda em 2021. Então, aqui a pergunta é para o Brasil inteiro. Então, pergunta se as aulas foram retomadas, e a gente já tem notícia de estados que estão retomando, que já retomaram, rede particular também. Hoje, por exemplo, o estado de Pernambuco retomou as aulas do ensino médio. Então, eles vão, parece que a ideia é testar 2 semanas no ensino médio, se mantiver as coisas calmas, aí volta o Fundamental 2 e assim por diante, né? E no caso do Rio Grande do Norte, que não foram retomadas, e qual a previsão para reinício? Então, a previsão, a gente só vai, por isso que eu coloquei assim, essa questão provavelmente só será respondida no final de dezembro, né? Quando o calendário escolar estará mais ou menos delineado para as redes municipais e estadual. Tá? E aí vem a pergunta 22, sobre a preparação das escolas para o retorno presencial aos protocolos de saúde. Acho que nós nunca fomos tão próximos da Secretaria de Saúde, né? Sempre fomos, né? Tinha o programa do exame de vista, tinha o programa da vacinação, o projeto Presença, né? Sempre teve isso. Mas esse ano a gente tem aprendido muito com a saúde e a saúde com a gente também, né? Então, nessa pergunta, nós tivemos que nos adaptar a entender o porquê de uma máscara, o porquê de um álcool gel, o porquê do sabão, de lavar tanto as mãos, e aí, nas escolas, quando eu entrei na segunda vez, eu ouvi vocês falando, a gente tem dificuldade de adaptar nossas escolas públicas a um protocolo mais rígido, né? Então, se uma pergunta como essa, se toda escola do seu município possui equipamento de saúde como termômetro, que tem que ser aquele termômetro a laser, né? Se todas as pessoas vão usar máscaras e escudos faciais, o uso do álcool gel, os dispensers, os saponáceos, né? Que é aquele sabão com aquela areinha, né? Então, assim, quais são os grandes desafios que vocês vão enfrentar para adquirir essas coisas? Se é a Secretaria de Saúde que vai adquirir e ceder para a Secretaria de Educação, como é que o seu município está pensando isso, né? Como será a distribuição disso? Quais são as principais medidas protetivas que vão ser adotadas pelo seu município? Então, desde de julho, né, que a gente tem pensado nesse protocolo, e aí vocês vão precisar elaborar um plano municipal de retorno às aulas. Então, quando a Undime Nacional lançou a primeira orientação, já dizia lá que precisaria fazer um comitê municipal que envolvesse educação, saúde, assistência social e administração, e outros se quisesse, mas esses 4 com certeza, e um comitê escolar, que a gente sempre orientou que fosse o conselho da escola, né, que ele é representado por todas as pessoas. E mês passado, né, em setembro, foi lançado o documento Potiguar, que traz as diretrizes para a retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e municipal de ensino do Rio Grande do Norte. Esse documento, ele tem 77 páginas, ele demandou uma grande discussão, foram 48 pessoas participaram, né? Eu estava ajudando na área pedagógica, junto com a Andréia, de Parnamirim, e Keyson ficou na parte de legislação, e Alexandre ficou na parte de saúde, e a gente quis muito que esse documento saísse, para quê? Para que vocês, a partir dele, possam fazer o seu plano municipal, e pensando no retorno às aulas em fevereiro, se Deus quiser, com vacina. Mas, realmente, vocês vão precisar fazer esse plano, né? Então, a ideia também é pensar nisso lá para novembro, né, depois do dia 16, e anexar aqui, na pergunta 22, vocês anexam o Plano Municipal de Retorno às Aulas, tá? Semana passada, o documento foi em setembro, e a semana passada, o MEC, ele também lançou um documento, que é o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. Então, esse material
também já está à disposição no MEC e no site do Conviva, para que vocês utilizem isso como base, sempre dando um passo do tamanho da sua perna, né? Você não vai poder comprar um termômetro para cada professora, a gente sabe disso, mas fazer todos esses cálculos direitinho para atender da melhor forma possível, com segurança, para todos, tá? E aqui vem a questão, volta a questão pedagógica, sobre o impacto na aprendizagem que essa pandemia causou. Então, aqui a gente gostaria de lembrar vocês o quanto vocês mesmos estão fazendo perguntas sobre os alunos, eles vão para o ano que vem, eles vão ser aprovados automaticamente, pode reprovar se não fez nada, o que vai acontecer, que tipo de avaliação eu posso utilizar? E aí, assim, a gente o Conviva tem feito semanalmente várias lives, várias videoconferências com pessoas renomadas, muito seguras e de referência nacional, justamente sobre todos esses aspectos. E uma das coisas foi a plataforma de apoio à aprendizagem, que fala muito sobre as avaliações diagnósticas. Então, eu deixei o link aqui para vocês incentivarem seus coordenadores pedagógicos das escolas a estudar esse material, né? Isso aí é o pedaço do coordenador da escola. É ele quem vai orientar os professores a elaborar, a analisar as avaliações e, a partir dessa análise, fazer intervenções pedagógicas para que os alunos consigam as aprendizagens desejadas. Então, é muito importante que vocês façam isso. Aí vão respondendo isso e aí vão responder junto com a equipe técnica da sua secretaria, com os diretores e coordenadores. Quais são as ações, quais ações foram tomadas para diagnosticar e avaliar o impacto, quais os impactos são possíveis observar, quais alternativas mapeadas, se foi elaborado um plano para acolher os alunos quando no reinício das atividades, que isso vai ser no plano do slide anterior, né? E se as questões socioemocionais dos alunos e dos familiares estão sendo consideradas nas discussões. E se não estão, gente, vamos considerar sim. Porque se para muitos de nós esse momento foi de tanto aprendizado, de tantas novidades, de tanto trabalho, para outras pessoas foi de angústia, foi de tristeza, foi de melancolia, foi de depressão, e algumas pessoas dessas que a gente sabe perderam familiares ou tiveram a Covid e ficaram muito abaladas. Então, tem que fazer parte, sim, do nosso trabalho, pensar nas questões socioemocionais. Tá? Já tem que estar quase no fim. Sobre a evasão e abandono escolar. Outro nó, né, minha gente? Outro nó que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça. É que o nosso estudante desista da escola. Que ele saiba que essa escola pode não estar aberta para ter aula presencial, mas a escola está viva, ela existe para eles. Então, a Secretaria da Educação e as equipes gestoras estimaram quantos estudantes estão em risco de abandono ou abandonarão a escola por conta da pandemia. Quais medidas estão sendo adotadas para lidar com a situação de abandono e de evasão no contexto da pandemia? E se o município já fez a adesão à plataforma Buscativa, a queridíssima Buscativa Escolar, que é um povo que faz um trabalho seríssimo, que eu tenho uma enorme admiração, e acho que vocês também, e eu sei o quanto que muitos municípios estão tendo maior cuidado com isso, então sempre lembrar a importância da Buscativa, porque nós que somos professores só existimos se existirem os estudantes, né? Então eles não podem ir embora, não. 25. Sobre as matrículas e a migração de alunos para a rede pública municipal. Isso ocorreu bastante no início, lembram? Vocês traziam um monte de gente, o pessoal está abandonando a escola particular e está vindo para a escola municipal, eles não querem mais pagar a escola particular. Lembram que vocês falavam muito isso no início mesmo, de abril, maio, tinha muita gente falando sobre isso. E aí é essa pergunta que o questionário traz, se houve migração de alunos de outras redes, ou privada ou estadual,
Se sim, qual foi o percentual médio ou total desse aumento, e indique uma projeção caso a migração ainda esteja em andamento. E aí, como é que você sabe disso verdadeiramente? A partir dos diretores das escolas. São eles quem vão dizer, ó, a pandemia, o isolamento, a suspensão das aulas foi 18 de março. Depois de 18 de março, quantos alunos entraram em cada escola? Então, é a partir daí que você vai poder fazer esse cálculo e sintetizar as informações. Quantos alunos vieram da rede pública, né, da rede pública estadual para a municipal, e quantos da rede privada para a rede municipal. Tá? No caso de aumento do número de matrículas, como os estudantes foram incluídos na rede, quais foram os arranjos necessários para atender essa nova demanda intempestiva, né? Essa palavra é ótima. E eu sei que uma das coisas que mais angustiou vocês foi a história dos kits de merenda, né? E aí esses alunos passaram a ser contabilizados, embora não fossem de 2019. E aí, quais são os desafios desse aumento, as recomendações e pontos de atenção que a próxima gestão da secretaria precisa se atentar? Então, quais foram os principais desafios e os pontos de atenção vocês vão relatar aqui nesse texto. Vamos lá ao calendário escolar, que foi tema da nossa live, né? Do dia 11 de setembro, à tarde, que eu passei uma semana construindo uma planilha para ser o mais simples possível para ajudar vocês. E já gente do Brasil inteiro já me pediu, o que me deixa muito feliz, que eu acabei fazendo uma coisa realmente simples, que espero que esteja ajudando vocês e que ajude mais ainda no ano que vem. Então, a pergunta 26 é: o município considerou as horas de atividades não presencial para o cumprimento da carga horária mínima? Se sim, de qual forma? Então, você vai descrever no seu texto. A 27 pergunta: quais as estratégias pensadas e ou realizadas para adequar o calendário letivo de 2020? Então, aquele ensaio que a gente fez vai dar certinho para vocês usarem, né? Os dias que vocês, a carga horária que vocês têm presencial e depois a contagem de carga horária remota que vocês têm. E aí, aqui vocês podem elaborar um calendário 2020 pandemia, com esse nome mesmo, né? Contexto da pandemia. E anexar aqui, que é um calendário totalmente especial do trabalho de vocês. E a planilha que eu preparei para vocês foi exatamente essa. E vocês tanto contabilizarem carga horária presencial, a partir de fevereiro ou março, que foi o início das aulas, e a partir de março, do dia 18 em diante, contabilizar a carga horária de atividades remotas. E aí o Conviva traz, que eu adoro essa ferramenta, a ferramenta de calendário escolar. Então é só vocês criarem um novo calendário. Ele é muito simples de fazer, tranquilo demais, e ele pode aparecer tanto de forma linear, né, como se de forma horizontal, na verdade, pode ser colorido, pode ser preto e branco, como ele pode aparecer de maneira tradicional. O que é importante atentar sobre o calendário do Conviva? Ele é um sistema. Se você colocar que a aula começa dia 17 de fevereiro até dia 18 de dezembro, ele vai contar todos os dias úteis. Por quê? Porque ele não vai saber quais são os feriados municipais, quais são os dias da padroeira, se tem, se não tem o dia da emancipação, esse tipo de coisa ele não vai saber. Tá? Então, quando você fizer isso, ele sempre vai dar um pouquinho mais do que 200 dias letivos e um pouquinho mais do que 800 horas. Então, cabe a vocês que estão na secretaria marcar dia por dia, que aí ele vai encolhendo e chegar nas 800 horas, tá certo? E esse ano ele não vai chegar nas 800 horas, né, minha gente? Eu acho muito difícil um município que me disser que chegou em 800 horas, eu sei que eu vou olhar muito desconfiada. Mas podem acreditar que vai ter gente, viu? E aí, 28. Qual será o impacto previsto no calendário letivo de 2021? Então, a primeira pergunta é: 2021 será um ciclo? Ele pode até terminar agora, em números absolutos, mas em conteúdo, em competências, em habilidades, ele está concluído? Então, é aqui que a gente vai ver
o impacto desse calendário. Se seu município conseguiu fazer 400 horas, 500 horas, quantas horas vocês vão levar para 2021? E aí esse calendário também vai ter que ser refeito, é um calendário totalmente especial que vocês vão elaborar, e aí para isso vocês vão usar a ferramenta. E vai ficar bem bonitinho, né? 29, qual a estimativa de queda? Ah, essa aqui é a parte financeira, né? O nó da vida da gente. Queda de receita, se houve, se não houve, tem um município até que diz que não teve, mas se houve, se não houve, colocar, principalmente em relação a 2019, descrever as receitas de 2020 comparadas com 17, 18, 19, que tipo de planejamento financeiro está sendo feito. Se vocês têm essa documentação, planilhas e tal, colocar aqui nos anexos e peça ajuda à Secretaria de Administração do seu município para responder essas questões. Uma coisa que a gente tem que ter muita clareza é que nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente dá conta. Não vou dar conta da administração, a administração não vai dar conta da educação, então vamos trabalhar juntos e responder da forma mais transparente e verdadeira possível. Certo? E aí, as 3 últimas perguntas que tem em todos os questionários, quem está aqui esses dias sabe, esses 15 dias, né, que todo final de questionário tem essas 3 perguntas. Quais ações planejadas para 2020 deixaram de ser executadas ou precisaram ser reformuladas em função da pandemia? Qual o impacto financeiro envolvido? Então, listar o que seria feito em 20, se não fosse a pandemia, e eu até trago um exemplo aqui, né? Em 2020, nós íamos, enquanto BNCC, e Conviva também, porque ia trabalhar com plano de ação, fazer o capítulo do currículo escolar dos PPPs, né? E não deu para fazer. A gente só começou a ensaiar isso agora em setembro com o fórum. Então, isso foi uma coisa que não deu para ser feita, que precisa ser feita em 2021. A pergunta 33 é em relação aos desafios e impactos causados pela pandemia, de modo geral, quais recomendações e pontos de atenção a sua equipe deixa para a próxima gestão que assumir a pasta em 2021. Então, vamos mandar esse recado para quem vier, né? A história do regime de colaboração com quem vier. E a 34 é incluir também informações complementares àquelas registradas nas perguntas anteriores que você acha importante. Se tiver anexos, se tiver algum plano, alguma coisa que vocês achem necessário colocar, e é só colocar aqui no maisinho dos anexos, tá bom? Então, esse questionário, que tem 34 perguntas, é o maior de todos, e antes de terminar, eu vou trazer só algumas coisas para vocês sobre a impressão do memorial, tá? Então, assim, a gente terminou a gente acha que terminou de preencher todo o memorial de gestão, não é? Beleza. Aí, vocês, para imprimir, existe 2 formas. Uma é agora, e aí você vai ver que é rascunho, versão não encerrada do memorial. Então, eu aconselho vocês a ensaiar essa impressão para quê? Para que vocês vejam se todas as perguntas estão sendo contempladas. Se fica tudo arrumadinho, ó, eu consegui tal. O ideal é que vocês façam isso e já vá marcando o que pode ser melhorado, o que ainda falta fazer. E aí, por exemplo, nesse aqui eu peguei aquele primeiro questionário, né, dos aspectos gerais da gestão, e ele está sendo todo preenchidinho. Mas aqui eu peguei um outro exemplo do formulário de pessoas que não foi preenchido ainda. E olha só como aparece. Categorias, não informado. Registre aqui o edital do concurso, não informado. Qual a data de validação do concurso? Não informado. Então, assim, para você que é gestor, que é técnico da secretaria, você apresentar um documento com não informado, não informado, não informado, é muito ruim, né? Porque tanta coisa vocês fizeram. Então, a gente sempre orienta o quê? Que vocês respondam a todas as questões ou justifiquem aquelas que não responderam. Não, a categoria, essa pergunta nós não vamos responder por isso, por isso, por isso.
tá? Justifique o porquê não responder. Mas do jeito que a gente vem, né? Quem está aqui sabe, muita gente já está bem encaminhada para o final desse memorial. Então, sobre impressão, ok, tá? Lembrar que lá depois do Natal, aí vocês vão fechar de cadeado, que aí quando fechar de cadeado, ninguém abre, nem você. Aí você imprime, e aí imprime a sua via, a via do seu prefeito, a via do secretário que virá, a via do prefeito que virá, e aí você está com a vida arrumada, com tudo provado, cumprido e registrado, tá certo? Então, assim, a última coisa lá, provavelmente 28, 29 de dezembro é que vocês vão fazer isso. Mas, por enquanto, vocês vão sempre no rascunho, vendo como é que está a versão não encerrada do memorial, tá bom? A outra coisa é que essa semana é o dia do professor. Semana do dia do professor, o que é que o Conviva fez e está fazendo, que está tão lindo, gente? Está fazendo esse especial, que são 4 encontros com professores do Brasil inteiro, que estão fazendo a diferença, onde estão trabalhando nas escolas públicas municipais do Brasil. Então, a gente já teve as 3 primeiras apresentações, que foi inovação, formação continuada e diversidade. E essa semana, no dia 15, a gente vai encerrar com os desafios da educação infantil. Então, estamos todos convidados a assistir. Quem não viu ainda, assista, porque está lindo, lindo, lindo esse trabalho que o Conviva está fazendo em homenagem ao Dia dos Professores. Usem isso para homenagear os professores de vocês, e vocês vão ver que vai ter muitas inspirações também, tá? E eu disse que eu não ia abandonar vocês, nem vocês iriam me abandonar também, né? Senão eu vou ficar com muita saudade das segundas-feiras. Então, eu pensei o seguinte, eu vou colocar esse Google Form aqui no chat e nos grupos, para vocês me responderem quais as áreas do Conviva que vocês gostariam que eu abordasse em novembro e em dezembro, antes de terminar o ano, tá certo? Então, já eu coloco esse link para vocês. Queria lembrar vocês também que na página da Undime, que tem esse link aqui também, tem vários documentos importantes. Lembra que às vezes vocês me pedem, Márcia, cadê isso, cadê aquilo outro, o documento disso, portaria, não sei o que lá. Tá aqui, ó, nesse lugarzinho da Undime, tudo que for relacionado a esse, principalmente esse período 2020, vocês vão encontrar aqui, além das redes sociais da Undime, tá bom? Tá aqui o link para vocês. E eu agradeço imensamente a companhia durante o memorial, me colocando à disposição de vocês para uma formação ou outra no seu município sobre essa ou aquela área, essa ou aquela ferramenta. Vocês sabem, podem contar comigo. E agora eu me coloco à disposição para as perguntas. E vou colocar os 2 links aqui. O do Google Form, para vocês dizerem o que querem, e o da pesquisa de satisfação, que é o nosso encontro de hoje, tá bom? Coloco já. E aí, fico à disposição de vocês. Tem perguntas, Tati? Quem quer falar comigo? Oi, Márcia. A gente não tem não no momento. Você tirou a página agora, né? O PPT. Eu ia brincar que você me colocou na imagem lá do PPT. Sou eu? Foi. Márcia. Vocês viram que eu botei a Tati Ruivinha piscando para vocês? Que sim, Tati, eu sempre que eu termino uma formação dessa, depois eu passo os slides para eles, tá? O slide é um passo a passo, então todo mundo recebe. Sim. Gente, hoje só porque a Tatiana está aqui, vocês não vão conversar comigo, né? Me façam passar essa vergonha, bora conversar um pouquinho. Não tem problema, conversa também. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz, principalmente de ter participado da formação sobre esse último questionário, né, que você apresentou, que é o da pandemia. Foi uma iniciativa de última hora, né, como a Márcia comentou, ele obviamente não estava programado,
mas a gente sentiu essa necessidade por parte de vocês de registrarem essas ações que vocês estão desenvolvendo durante esse ano e também registrarem o que vai ficar pendente para o próximo ano, né? Porque a ideia do memorial de gestão também é essa. Então, vocês imaginem, né, numa transição de gestão, já é bem complicado você chegar no primeiro dia do ano na secretaria e ficar sem ter informações sobre o andamento dos programas. Agora, você imagine no contexto de uma pandemia, que você não tenha informações para dar continuidade aos programas e projetos da secretaria. Então, por isso a importância tão grande desse questionário. É muito importante que vocês registrem todas as ações que vocês estão desenvolvendo, o que vocês gostariam de desenvolver, e digo mais também, é importante que vocês registrem o que vocês gostariam de ter desenvolvido e que foi impossibilitado por esse momento da pandemia, tá? A gente fica muito feliz também que esse questionário está tendo uma receptividade muito grande dos municípios, ele é o segundo questionário mais respondido pelos municípios, ele pede só para os aspectos gerais da gestão, então mostra que nós estivemos bem antenados, bem conectados às necessidades de vocês, e fomos bem felizes na criação desse questionário. Agora eu quero dúvidas e perguntas. Dione, fale a sua dúvida que você colocou aqui. Cadê? Dione ainda está aqui. Oi, Márcia, estou sim. Porque quando você apresentou o último questionário sobre a questão como fazer a impressão, aí eu fiquei na dúvida se a gente vai imprimir, a impressão é do memorial como um todo ou é formulário a formulário? Formulário por certo. Formulário. Formulário por formulário. Certo. Tá? É de um em um, ele não faz um inteiro. E uma coisa importante também, que eu acabei não colocando, mas está gravando, vocês vão lembrar. Os anexos. Os anexos, sim, eles não saem na impressão. Certo? Então, assim, conforme vocês forem colocando os anexos, vocês já vão deixando, se vocês acharem por bem, lógico, né? Imprimir tudo, que aí vai virar uma tese, né? Umas 2 teses de doutorado. Mas aí, assim, o que for de lei, vocês colocam no quadrinho o número da lei e o que ela dispõe. Dispõe sobre a suspensão das aulas, dispõe sobre a distribuição da merenda, né? Lá. E embaixo coloca o anexo. Porque aí, se você não imprimir, mas você sabe de qual lei está falando. Tem o número da lei, tem a data e tem sobre o que ela dispõe, tá? Quando você fechar e o cadeado passar, ninguém abre mais. Lembrar disso. Ninguém abre mais depois do cadeado fechado. Vai ter gente ligando, chamando a gente, não vai, Tati? E eu já quero saber dessa história desse cadeado, que eu ainda não atinei como é que eu vou passar esse cadeado, ainda não atinei para isso. Quando você abre o memorial, ele vai ter um botãozinho lá, encerrar o memorial. Acho que você não atinou porque não está disponível ainda, Dione. Também ainda não vai ter. Ok, então tá certo. É o momento da gente encerrar, né? A gente vai colocar isso lá para dezembro mesmo. Por mais que vocês já tenham concluído, inserido todas as informações atuais, ainda tem muita água que vai passar por baixo dessa ponte até dezembro, né? Então, a gente vai até o finalzinho do mês de dezembro para encerrar. Tati, Dione, ela é a secretária municipal do município de Poeira. Isso. Certo. E agora quem vai falar é Mirianete de Itaú. Mirianete de Itaú. Boa tarde, Márcia. Márcia, eu queria saber, assim, uma pergunta. Nossos alunos, até mesmo aqueles que não estão participando das atividades remotas, eles serão promovidos? O que nós vamos fazer com esses alunos? E se nós se já existe no Conselho Estadual normativas para o encerramento do ano letivo.
Bem, Com a porque nova nós... funcionalidade do Buscativa, a gente vai começar a utilizar agora, mas eu sei que nós vamos ter muitos alunos que vão ficar para trás, principalmente de jovens e adultos. Porque pense que eu já estou quase desistindo, sabe? Não desista, não. Mulher desses alunos, olha, a gente vai deixar a professora, a gente inventou, que a gente está se reinventando, para que não se perca esses alunos, porque o que estavam dizendo, tanto os pais, como até mesmo os próprios alunos, era que o ano estava perdido, que essas atividades não valiam de nada e tudo mais. Aí o que a gente inventou só entre nós, sem estar nada legal, fazer as provas. Primeiro e segundo Não é o bimestre. primeiro município que faz isso, não. Primeiro e segundo bimestre, a gente fez, sabe? Ainda está tentando. Aí eles voltaram, né? Aí eles voltaram. Aí muitos estão voltando. E agora nós já estamos no terceiro e quarto bimestre, mas para a educação de jovens e adultos, o coordenador foi deixar todas as provas na casa de cada um, marcou o dia de entregar, chegou no dia, foi pegado no dia marcado, nada feito. 3 alunos fizeram. A gente deu outro prazo, conversou e vai, sabe? Eu não sei se ela conseguiu já, que eu não falei com ela depois. Mas é muito difícil, vai ficar muita gente para trás. Agora, sim, de primeiro ao quinto ano, a gente tem quase 100% dos alunos participando, não é 100%. De sexto ao nono também, nós temos uma grande parte, porque eles fazem, os coordenadores e professores, todos os dias tem a lista de frequência no grupo do WhatsApp deles, e eles assinam a frequência e fazem as atividades. Aí a gente vê que, pelo menos assinando a frequência, tem uma grande parte. Agora, não sei se estão devolvendo as atividades todas. Mas é assim, eu queria cada ver... município faz uma estratégia, Miranete. Cada um... Vocês acharam que então, criar uma avaliação. A minha pergunta é, mas esses alunos, todos a gente tem que avançar pelas normas, né? Aí é que tá. O parecer do Conselho Nacional, ele foi divulgado a semana passada, mas até agora ele não apareceu. Né? Tá sendo cobrado isso hoje nos grupos, né, Tati? A gente ficou... eu acho que fui eu que perguntei a primeira, depois a colega do Rio de Janeiro perguntou também, porque os municípios estão perguntando para nós, vocês perguntam para nós, né? A gente acaba tendo mais contato. Não foi publicado ainda. Hoje, no meio-dia, saiu a entrevista com o professor Getúlio, o secretário de Educação do Estado, e eu não assisti. Confesso a você que não assisti, porque eu estava justamente me organizando, fazendo a lapidação dos meus slides, para trazer as coisas com links para vocês, tudo direitinho. E de manhã tive uma reunião também. Então, eu não assisti. Mas, quem foi que falou? Acho que Joseilma, Gessione, alguém falou que assistiu e que ele falou na questão da aprovação. Foi eu, Márcia, Margarida. Margarida, né? Falou na questão da aprovação. Mas, assim, a gente ainda não leu isso. Nós não lemos isso. Então, vamos ver que regras são essas. De todo modo, eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito clara. Que esses alunos vão para o ano que vem, eu acho que eles vão. Reprovados, eles não podem ser. Eles não podem ser porque nós partimos do princípio que a educação ela tem que ter equidade, ela tem que ser para todos. E a educação, no tempo de pandemia, ela não foi para todos. Então, você reprovar um aluno porque ele não teve acesso a um WhatsApp, a uma rede social, ele não pôde buscar alguma coisa, a gente não pode fazer isso. Isso é uma coisa. Mas o aluno que faz, o aluno que tem acesso à internet, tem o celular, pode fazer pelo WhatsApp, tem o computador, tem todos os elementos, e mesmo assim não faz. Nós não estamos num tempo normal. Nós não estamos num tempo normal. Então, a gente não tem uma fórmula
de jeito nenhum, a gente não tem uma fórmula de dizer que ele está errado, ou ele pode não conseguir fazer, ele não pode não querer, ele pode não se sentir à vontade. Quantos de vocês, adultos, já disseram para mim, eu não gosto de curso à distância, eu tenho que olhar o professor no olho, essas formações à distância eu detesto, e agora a gente tem que estar fazendo. Então, assim, essa transformação, ela não é fácil. Eu vivi isso aqui na minha casa, com uma sobrinha neta, fazendo tarefa, e eu fazia aqui, ela ali sentada, eu olhava, ela de vez em quando queria me dar um tombo, uma criatura de 6 anos. Com computador, com câmera, com lanchinha na mesa, mas a danadinha, se eu não ficasse de olho, ela queria me dar um tombo. Então, assim, esse tempo é um tempo diferente, então por isso que eu entendo a história de não ter reprovação. Mas não é essa a grande preocupação. É o que fazer o ano que vem. Como planejar essas habilidades, essas competências? Como fazer um planejamento híbrido, que é uma atividade presencial, hora à distância? Como organizar a vida dos professores para fazer as duas coisas? Fazer presencial e fazer à distância? Isso é mais preocupante. Porque, no final das contas, o que a gente quer é que os alunos aprendam. E eles aprenderam muita coisa esse ano, sim. Mas tem muitas coisas que a gente sabe que vai fazer falta lá na frente. Principalmente para os 9º anos que vão para o ensino médio. Que são esses não vão ser mais nossos mesmo, né? Esses não tem como, eles vão... Oi. Isso é uma coisa que me preocupa, assim, como Mirianete aí também já colocou. Por exemplo, nós do município, nós temos o aluno do 9º e o aluno que vai sair do 5º para o 6º ano, certo? Aí, como vai ficar essa situação desses alunos? Eu, sinceramente, eu ainda não estou conseguindo compreender isso, sinto falta. É por isso que a gente está pressionando essas normativas, Gessione. Diga isso, que deixe isso claro. Outra coisa. Pois é. Eu faço parte dessa comissão, desse calendário, e eu vivo de... Gente, definam. Qual é o último dia de atividade remota de 2020? É dia 18, até eu sugeri, é dia 18 de dezembro? Então, até aí, é isso que a gente vai dizer aos municípios? Enquanto não definir, a gente fica nessa agonia de ter que fazer. Mas, obrigada, Gilvaneide, um beijo. Aí ninguém vai ser reprovado, ok, tudo bem. É um tempo diferente, ninguém vai ser reprovado. Mas assim... Eu sou aluna, estou no 6º ano, certo? Aí, em 2021, vai voltar, o ensino vai voltar. Não vamos voltar com vacina, eu não tenho essa ilusão de que a educação vai voltar com vacina, não. Nós vamos voltar sem vacina. Essa vai ser a nossa realidade. Mas eu, aluna do 6º ano, vou voltar em 2021 no 6º ano ou no 7º ano? Olha, isso é uma indecisão imensa. Eu tenho certeza que isso mas cadê o parecer? Cadê, Tati? Cadê o parecer? Eu sinceramente... Segundo o professor Getúlio, é para o 7º ano que o aluno vai. Ele vai para o ano subsequente. Como a Márcia estava dizendo, Gessione, a gente fica muito aflito nesse momento, né? Mas tudo que a gente pode fazer agora é conjecturar, dizer, eu acho que vai ser desse jeito, eu acho que vai ser daquele jeito. O que a gente vai poder afirmar com certeza é a partir do parecer, né? Que a gente está aguardando a divulgação. Então, a partir do parecer, a gente vai ter informações mais embasadas, informações mais precisas. Por enquanto, a gente não tem uma orientação mesmo. É verdade, infelizmente, eu vejo essa questão, assim, eu culpo muito o Estado. Eu acho que o Estado se omitiu ao máximo de tomar uma decisão, de ter coragem, porque esse é o momento de nós termos coragem de tomar uma decisão e sustentar essa decisão. Então, faltou isso, essa questão aí que Mirianete colocou, que se divulgou essa ideia de que as aulas não iam valer nada. Como é que uma aula não vale nada? Toda aula vale muita coisa.
Não existe isso numa aula no Valendar. Então, se divulgou essa ideia. Era para, desde o princípio, o Estado ter fechado com todos os municípios, ter feito valer realmente o trabalho, o regime de colaboração tão falado, tão divulgado, tão disseminado, mas pouco praticado, eu sou realista, não é praticado como deveria ser, porque se fosse hoje, nossa situação era difícil, mas seria outra, seria uma coisa mais fechada, mais organizada. É tanto, a gente percebe que para essas decisões que estão sendo tomadas, é porque a Undime está em cima, é porque os municípios ficam cobrando, os municípios que estão pressionando. Quando, na verdade, o Estado deveria trazer... Da guia está inscrita para falar. Aqui, essa responsabilidade e ser feita em comunhão. Aí, divulgando a ideia de que as aulas valeriam, porque se essa ideia tivesse sido passada, da importância, do valor, da validade, porque as pessoas têm essa noção de que tem que valer uma nota, tem que valer isso, tem que valer aquilo. Se tivesse sido passada essa ideia de validade... O pior foi ter dito que as escolas estaduais podiam decidir se iam ou não iam fazer aula remota. O que acabou foi isso aí. Acabou conosco, eu acho que prejudicou os municípios, as redes municipais, e prejudicou a rede estadual também. Que as dificuldades que nós estamos tendo na rede estadual hoje é resultado dessa primeira decisão. E ninguém teve coragem de tomar uma decisão assim, fechada, correta. Vai valer, vai ser assim. Infelizmente, agora arcar com as consequências. É a história de você. Se você é do executivo, você está no executivo representando ideias. E aí você tem que tomar decisões. Essas decisões, elas nem sempre, elas nunca vão agradar 100%. Mas você está lá para tomar decisões. E administrar com a cabeça, não com o coração, né? Inscrita, da guia e depois Francisco de Assis. Então, Márcia, com relação a essa questão do Estado, né, que ficou assim muito incerto, assim, algo muito difícil de se compreender, de se articular, e até mesmo a questão de estabelecer esse regime de colaboração interno no município, pelo fato de quando veio o decreto da governadora, o Estado encontrava-se em greve. Então, assim, acabou tendo o esvaziamento da greve por força dos decretos, né? E não por decisão e por assembleia do segmento, né? Dos professores, da educação. Então, ficou assim, bastante confuso. Nosso município, a rede estadual, foi uma situação assim que não houve parceria, não houve colaboração, não houve entendimento. Cada um fez como quis, da maneira que julgou que deveria caminhar. Com relação ao que você mencionou numa das questões, sobre a migração, o movimento migratório de alunos da rede privada para a rede pública. E com o decreto que permitiu o retorno das aulas das escolas particulares e adiou o da rede pública para 2021, o que eu achei bastante contraditório. É estranho como se um decreto ele pode permitir que um segmento privado retorne e o público não. Então, está havendo hoje um movimento inverso. O pai percebeu que o aluno da escola, aquele que tem optou pela rede pública, mas se ele tem condição, dá para pagar, se esforçando, apertando, ele consegue pagar a escola privada para o seu filho. Então, o que é que ele está fazendo hoje? Ele viu que a rede tornou as atividades. Então, ele está tirando hoje a criança, o seu filho da rede pública, e retornando para a rede privada. Até aqueles que nunca estiveram na rede privada, mas hoje, vendo que a rede privada retornou, está tendo atividade regular, seja ela de forma remota, seja virtual, de alguma forma, usando o WhatsApp, o computador, enfim. Então, essa criança, esse pai hoje está optando por levar o filho de volta para a rede privada.
Então, é uma situação bem delicada também para E ser isso vai impactar no censo, né? sem dúvida. Isso é bem complicado. Porque vocês Sim, eu já provavelmente havia fizeram matrícula antes do censo, isso, maio, junho, esses alunos foram computados no censo, e quando exato. vocês fizerem a A confirmação. reorganização do censo em janeiro, esses alunos não serão mais da rede municipal. Isso, Vai bem ter um complicado, bem impacto. delicado, né? E assim, tudo isso tem que ser considerado. Com relação à questão do aluno da rede pública, ele não poder ficar retido, ele não poder deixar de avançar de nível, se ele estava no primeiro ano em 2021, ele terá que estar no segundo ano, aliás, em 2020, ele terá que estar no segundo ano em 2021. Então, vamos ter que usar para isso, em vez de nota, de mérito, de alguma coisa, de algum conceito, mas usar o quê? As portarias, os decretos, os pareceres para referendar Sabia, aquilo coitadinho. Vai falar. né? Então, assim como foi quando se implantou o ensino fundamental de 9 anos, a gente vai ter que também utilizar esses Utilizar essas referenciais portarias. legais para justificar o avanço dessa criança. E a escola, o município, a rede, ela vai ter que se organizar ou se reorganizar para que ela possa fazer com que essa criança avance do ponto de vista intelectual, né? De aprendizagem. De É aprendizagem. porque, assim, dizer que ele era do primeiro e está no segundo, isso é dado. Número, letra. Isso. Agora, fazer com que essa criança desenvolva as habilidades e competências do primeiro e do segundo ano em 2021 é que o nó é mais Em apertado. qualquer nível, né? Em qualquer nível que ela se encontre, cabe à Qualquer nível que escola. mas, assim, a minha preocupação como professora que sou, primeiro ano, alfabetização, criança de 6 anos, muito delicado esse tempo, né? Aí você pega quinto para sexto, uma transição complicadíssima, pré-adolescente, que tinha uma professora, agora vai ter 9 professores, muitas vezes de outra escola, é outra transição. Mesmo assim, quinto e sexto, muitas vezes são alunos da sua rede, né? Quinto e sexto é municipal, então dá para você fazer um arranjo mais chegado, né? Você chega mais perto. Mas nono para primeiro, que é rede estadual ou federal, a gente perde as notícias desses estudantes. Isso é bem preocupante. Sem dúvida. Mas é o que a gente está enfrentando, é o que a gente precisa fazer da melhor forma. Dione fez uma pergunta agora, de como fazer a transferência de alunos de um município para outro. O aluno mudou com a família. E aí o secretário de Educação do município de destino não aceita a transferência do aluno. Meu Deus, vamos rezar por essa criatura. Como assim ele não aceita? Ele tem que aceitar. Ele mora no Brasil? Ele mora no Rio Grande do Norte? Alô? Ele sabe o que está acontecendo? Assiste Jornal Nacional? Ele precisa aceitar, sim. Será que ele vive no planeta Terra? Meu Jesus, esse homem está fora, tá orbitando assim na atmosfera. Que coisa, né? Tem que saber quem é Dione, para fazer uma oração por ele. Mas além disso, a gente, se for daqui do estado, tal, aí eu acho que a gente, você conversar com o Jimmy, para eu, Alexandre, intervir nisso e fazer com que essa pessoa entenda que é obrigação dele aceitar. Do mesmo jeito que é sua obrigação fazer matrícula de qualquer criança que que chegue numa escola municipal, ele também tem que fazer isso. Simples assim. Não é mesmo? Francisco, eu ainda gostaria de falar. Estava você agora. Oi, Márcia. É só para reforçar um pouco isso que Gerson já falou, eu me senti contemplado com as palavras dela, mas agradecer esses momentos de formação que a gente teve, vai nos auxiliar bastante no nosso preenchimento. Mas, assim, a gente sabe do seu esforço, da sua preocupação junto às instituições para ver, mas
pedir agilidade nessa questão, o mais rápido possível, porque justamente da mesma forma que a gente pede a vocês, os professores pedem a gente, assim, Pedem a vocês, eu sei. É que tudo assim, a gente torce para se concretizar logo, para que a gente tenha uma resposta para dar para eles. Outro dia eu estava numa reunião, e aí eu falei, disse, olha, nós estamos, eu botei nós, né, porque eu me coloco junto com vocês. Se nós estamos esperando desde o dia 11 de setembro, aí a pessoa encheu de interrogação no meu WhatsApp, eu disse, por que 11 de setembro? Eu disse, porque foi o dia da live do professor Getúlio que ele prometeu que ia sair a normativa. Ou seja, faz um mês, gente, faz um mês que... Aí ele hoje soltou alguma coisa, mas eu ainda não vi. Se alguém souber, se alguém tiver essa normativa e quiser colocar aqui o link, coloque. Se não, eu vou atrás dela e eu coloco para vocês também. Tá certo? E assim a gente encerra nossas formações de memorial. Eu coloquei a pesquisa de satisfação para vocês e coloquei o Google Form também, para vocês me dizerem o que vocês gostariam que a gente aprimorasse em novembro e em dezembro. Todo mundo viu? Todo mundo conseguiu responder os dois? Quer que eu coloque de novo? Está aqui em cima, ó. Tá aqui no chat em cima. Tanto a pesquisa de satisfação quanto o Google Form. Vou botar junto. E aí eu queria que vocês respondessem, que aí eu vou colocar nos grupos também. Vocês vão... A gente vai fazendo esse trabalho ter continuidade. E agradeço a todos a companhia, o 100% de presença de muita gente, a presença da minha coordenadora Tatiana, que foi homenageada nos slides, piscando assim. Obrigada, gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente encerra aqui. Encerrando a gravação. Obrigada, Márcia, por todas essas segundas e terças-feiras que foi possível estar conosco, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu gostei muito desse trabalho, viu? Pense no negócio que eu achei bom fazer. Também gostei muito de participar hoje, Márcia. Está de parabéns. A formação muito didática e muito leve também. Embora a gente saiba que seja um tema espinhoso, né? As próprias discussões agora no final mostram muito isso. Você conduz de uma forma muito leve. Muitos elogios também no chat. Muito obrigada. Mas o agradecimento é meu. Pela oportunidade também, eu aprendo muito com todos vocês. Hoje até que não, mas às vezes eles falam, eu boto lá nos slides antes de mandar. Exatamente. Como a gente sempre fala, Márcia, e aí eu sempre coloco também nessas pesquisas, né, que você manda para a gente, de satisfação, a sua forma de abordar toda essa temática do memorial de gestão e do convívio como um todo. É como sempre disse desde o início. Se nós tivéssemos uma Márcia se eu, enquanto secretária que estou, desde 2017, tivesse o acompanhamento do Conviva feito por você, pode ter certeza, não existia uma aba, uma ferramenta do Conviva que não fosse totalmente preenchida. Porque realmente a gente não tinha essa forma, essa abordagem, né, essa orientação, e essa forma didática de como, né, eu costumo utilizar esse termo, você é muito didática nas suas abordagens, e é muito fácil de se compreender, e também muito acessível. Obrigada por tudo, viu, amiga? Enorme carinho, Ave Maria. Obrigada. Obrigado por tudo, Márcia. Obrigado também a professora. Está com a cara de despedida, nem se penerem que eu não vou soltar o pé de vocês, não. Em breve teremos mais encontros, se Deus quiser. Teremos, pode deixar. Um abração, gente. Beijo. Valeu, professora. Um abraço. Bom.